Na internet tem um tipo de vídeo que a gente olha e não consegue acreditar que alguém teve coragem de fazer. E esse é um deles. Um explorador ucraniano entrou num dos lugares mais perigosos do mundo. Encontrou uma água suja, radioativa, num ambiente abandonado há décadas e simplesmente bebeu. Sem hesitar, sem fazer careta, como se fosse água mineral de mercado. Hoje a gente vai descobrir quem é esse cara, por que ele faz isso, o que aconteceu com ele depois e as outras loucuras que esse homem já fez na vida. O nome dele é SuperSus. Lá na Ucrânia, ele é mais conhecido como Snapsik. E ele não é um aventureiro qualquer. Esse cara é um explorador urbano que passou a vida inteira entrando em lugares que a maioria das pessoas nem conseguiria imaginar chegar perto. Prédios abandonados, fábricas destruídas, túneis subterrâneos escuros, instalações militares esquecidas e, claro, a zona de exclusão de Chernobyl. Um lugar que até hoje é controlado, restrito e que guarda um dos maiores desastres nucleares da história humana. Só que antes de contar o que aconteceu com a água, a gente precisa entender quem é esse cara de verdade. Porque não é qualquer pessoa que faz o que ele faz. O SuperSUS começou a explorar lugares abandonados porque ele genuinamente gosta disso. Não é performance, não é só por views. Você assiste os vídeos dele e dá pra ver que o cara tem prazer de verdade em descobrir lugares que ninguém mais quer ir. Ele sabe onde pisar, como se mover, qual porta não encostar. Ele parece totalmente no controle, mesmo quando tá em situações que fariam qualquer pessoa correr na direção contrária. Numa vez, o cara foi remando num esgoto, literalmente dentro do esgoto, com os remos, navegando por aquele lugar como se fosse um passeio de barco num parque. Em outro vídeo, ele estava num túnel subterrâneo completamente congelado, andando por aquele ambiente como se estivesse numa trilha comum. Esse cara não tem medo de nada que a maioria de nós considera absurdo de se aproximar. E foi justamente esse jeito único que fez ele bombar na internet. Porque ele filma tudo com uma câmera que passa aquela sensação de que você tá junto com ele. Você sente o ambiente, você sente o frio, a escuridão, a pressão de estar num lugar onde você não deveria estar. E mesmo assim ele vai em frente com a maior tranquilidade. Mas aí veio o vídeo que mudou tudo. O vídeo mais viral dele mostra ele dentro de Pripyat. Para quem não sabe, Pripyat é a cidade abandonada que fica dentro da zona de exclusão de Chernobyl. É a cidade que foi evacuada na noite do acidente, em 1986, e nunca mais foi habitada. Até hoje, as casas estão lá. As escolas estão lá. Os brinquedos das crianças continuam no chão onde foram deixados. É um lugar que parece parado no tempo, só que com radiação. E o SuperSUS estava lá dentro, explorando. E aí, num determinado momento, ele encontrou uma água. Não é uma água limpa, não é uma água numa garrafa. Era uma água parada, num ambiente abandonado, dentro de um dos locais mais radioativos do planeta. E o cara pegou essa água com as próprias mãos e bebeu. Sem luva, sem proteção, sem um segundo de hesitação. A reação na internet foi imediata. Muita gente chocada, muita gente com dúvida. Será que era real? Será que aquela água estava contaminada de verdade? Como alguém faz isso e não demonstra nenhum sinal de medo? E aqui é onde a coisa fica interessante. Porque existem algumas informações importantes que a maioria das pessoas que viram o vídeo não sabia. Primeira coisa, aquela cena específica onde ele bebe água não aconteceu em Chernobyl. Aconteceu nos túneis de Kiev, a capital da Ucrânia. Não dá para saber com certeza qual era o nível de contaminação daquela água específica. O ambiente claramente não era seguro. Estava num túnel abandonado, escuro, úmido, o tipo de lugar que você não quer nem pensar em tocar em nada. Mas não era dentro da zona de exclusão nuclear. E isso não quer dizer que o vídeo é mentira. O SuperSUS entrou em Chernobyl várias vezes. Em outros vídeos, ele e os amigos chegaram a entrar num túnel embaixo do próprio reator 4. Sabe, o reator que explodiu. Eles mergulharam num lago radioativo perto do reator. E nisso tudo, com todos esses riscos reais na frente deles, eles não beberam a água de lá. Mas a reputação e o título "Cara que bebeu água de Chernobyl" ficou.
e o vídeo virou viral por esse motivo. Agora, pensando no risco real, se aquela água estivesse contaminada com radiação, os elementos mais preocupantes seriam o césio-137 e o estrôncio-90. Esses dois elementos são nocivos porque o corpo humano não consegue eliminar eles facilmente. Eles ficam presos. O estrôncio-90 vai direto para dentro dos ossos, substituindo o cálcio. O césio-137 vai para os músculos. E eles vão causando dano celular de dentro para fora, de forma lenta, ao longo dos anos. Isso pode resultar em câncer, problemas no sistema imunológico, danos a órgãos internos. O ponto mais assustador é que você não sentiria nada na hora. A radiação não tem gosto, não tem cheiro, não tem cor. Uma maçã radioativa parece uma maçã normal. Uma água contaminada parece água. Você só descobriria os danos muito tempo depois, quando já tivesse acumulado no corpo por meses ou anos. E mesmo fora da questão da radiação, aquela água parada num túnel abandonado provavelmente tinha bactérias, vírus e outros agentes que também não são exatamente saudáveis de ingerir. A zona de exclusão de Chernobyl, por sinal, tem uma regra muito clara para quem entra em tours oficiais. Você não pode encostar em nada. Não pode comer dentro da zona, não pode beber nada, não pode sequer colocar objetos no chão e pegar de volta. Essas regras existem por uma razão. E o SuperSUS não só ignorou todas elas, como filmou isso e colocou na internet para todo mundo ver. Então, o que aconteceu com ele depois desse vídeo? Muita gente assumiu que ele tinha sumido, que ele tinha ficado doente, que ele teria precisado de tratamento médico ou que as consequências teriam sido tão graves que ele teria parado de postar. Mas não foi o que aconteceu. O SuperSUS continuou normalmente. Ele postou mais vídeos, continuou explorando lugares, continuou entrando em áreas restritas. O Instagram dele mostra ele em outros países da Europa, fazendo as mesmas maluquices de sempre. Numa foto recente, ele aparece dentro de um poço. Numa outra, ele achou um cogumelo gigante nascendo numa árvore e já ia colocando a boca para provar também. Ele foi detido algumas vezes por entrar em áreas que não deveria. Mas isso não era novidade. Isso sempre aconteceu com ele. Faz parte da vida de quem decide explorar lugares proibidos como estilo de vida. Até hoje, não foi divulgada nenhuma informação sobre hospitalização ou problemas de saúde relacionados às explorações dele. Nenhum comunicado, nenhuma notícia confirmada. Ele simplesmente continuou existindo e fazendo o que faz. Isso não quer dizer que não teve nenhum dano. Como a gente falou, os efeitos da radiação são de longo prazo. Podem demorar anos ou décadas para aparecer. Então não dá para afirmar com certeza que não teve nenhuma consequência. Só que visivelmente, para qualquer pessoa que acompanha ele, o cara parece inteiro e continua em ação. O SuperSUS é o tipo de pessoa que existe em uma proporção muito pequena no mundo. Não é que ele seja inconsequente. Ele sabe o que está fazendo. Você assiste os vídeos e vê que ele tem conhecimento, tem experiência. Ele leu esses ambientes e sabe como navegar por eles. Mas ele também claramente não tem o mesmo limite de risco que a maioria das pessoas tem. Para ele, beber uma água num túnel abandonado ou entrar no reator de Chernobyl não é um momento de hesitação. É só mais um momento do conteúdo. Mais uma coisa a explorar. E o resultado é um conteúdo que literalmente ninguém mais faz, porque ninguém mais está disposto a fazer. O cara continuou vivo, continuou postando, continuou entrando onde não deveria. E provavelmente vai continuar fazendo isso por muito tempo ainda. Se você quer ver mais sobre exploradores urbanos e os lugares mais insanos do planeta, se inscreve no canal.